À medida que meu corpo envelhece, como eu posso competir com outras mulheres pelos olhos do meu marido? Essa é uma situação comum, infelizmente. Uma mulher mais velha nota o seu marido observando o corpo de uma mulher atraente e mais jovem enquanto, por exemplo, estão fazendo compras. E às vezes é mais do que um simples olhar. E aí, o que deve ser feito? Nós vamos dividir a resposta. Primeiro vamos falar para o marido. Marido, Jesus disse que se o seu olho ou a sua mão te fazem pecar, corte-o, arranque-o fora. Mateus 5 nos mostra isso. Mate esse desejo ou ele te matará. Isso porque isso é imaturo. Você tem idade suficiente, meu amigo, para saber que há prazeres mais profundos, mais amplos, mais longos e maiores na vida do que a excitação da pele. Isso é coisa de adolescente. Isso é meio animal. Um homem de 70 anos agindo como uma cadela no cio não é apenas bobo, é trágico. Em contraste, um homem mais velho e sábio, ele vai valorizar a sua esposa e ele vai dizer: esta é a minha mulher. Mesmo com a pele flácida, manchada, cabelos grisalhos, rosto enrugado, libido diminuída. Mas esta é a minha mulher, meu tesouro, minha joia, meu presente de Deus, minha aliança, minha carne, meu próprio corpo, eu mesmo, ser fiel a ela com meus olhos e minhas mãos. É uma satisfação mais profunda, mais alta e mais doce do que qualquer vislumbre ou qualquer toque de qualquer outra mulher do mundo. Agora, falando com a esposa, quando você tiver um tempo a sós com seu marido, converse com ele sobre o episódio lá no mercado, na loja, seja onde for. E diga como isso fez você se sentir menos amada, menos valorizada. Em seguida, saiba que o olhar errante de um marido não é algo inevitável na velhice. Não. Um homem pode amadurecer e pode amar a sua esposa por tudo que ela foi, por tudo que ela é, por tudo que ela será, incluindo deliciosas memórias de corpos jovens e profundos prazeres de fidelidade presente e também experiente, porque continua tendo. Se um homem insiste em ser um playboyzinho aos 70 anos, ele deve perceber que ele está desempenhando o papel de um meninão e não de um homem, e ele deveria se envergonhar. Agora, além disso, não se detenha nesse episódio. Nem deixe o diabo semear sementes de desconfiança e raiva na sua relação. E, ao mesmo tempo, deleite-se em Deus. Porque Deus se deleita na beleza interior da sua fé, da sua coragem, da sua humildade, da sua paz. E Deus se entrega a você para a sua comunhão e para o seu prazer. Deus, Ele está com você. Ele nunca te abandonará. Ele é quem pode satisfazê-la para sempre. Marido nenhum é capaz disso. E por fim, dê ao seu marido tanta alegria quanto puder, todos os dias. E saiba que ao fazer isso, você está servindo ao seu Deus celestial. E ele é infinitamente digno, mesmo quando o seu marido terreno, a qualquer momento, pode não ser. Deus é. Então, por amor a Deus, dê ao seu marido o máximo de alegria que você puder ao lado dele. Bem, alguns homens, alguns maridos, eles acreditam em mentiras sobre si mesmo e eles entendem que, já que eles têm tanto desejo por satisfação sexual e isso não acontece ali dentro do ambiente do seu casamento, para preservar o casamento, então ele pula cerca e ele encontra satisfação sexual com outras mulheres e até mesmo com garotas de programa, apenas porque ele tem essa visão, quase que animalesca de satisfação sexual, certo? De ter ali relacionamentos para satisfazer um ímpeto do seu coração. Como eu disse no início, esse é um sujeito que sequer sabe quem é. Ele não entende qual é a dinâmica que Cristo estabelece para aqueles que querem segui-lo. Cristo diz, quem quiser vir após mim, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para aqueles que querem viver a vida plena, segundo Jesus, o caminho não é, olha, seja quem você é, vá atrás daquilo que está no seu coração, entregue-se aos seus próprios desejos. Esse é o caminho do anti-evangelho. O caminho do evangelho é o seguinte: negue-se a si mesmo. Reconheça que há inúmeros impulsos no seu coração que não deveriam estar ali.
que não fazem parte do projeto criacional de Deus para nós seres humanos. Deus não criou os seres humanos lá atrás no Éden obcecados por sexo. Deus criou os seres humanos com impulsos sexuais, mas a obsessão fomos nós que causamos. Nós pegamos um desejo bom, o desejo por sexo, o impulso sexual, e nós o divinizamos. Nós o tornamos em um desejo último, um desejo incontrolável, insaciável, sem o qual eu não posso viver. Então, essa pessoa, ela tem uma compreensão equivocada de quem é, e ela tem uma compreensão equivocada do que é o próprio chamado de Cristo. O chamado de Cristo, em todas as áreas, não apenas na área sexual, envolve o negar a si mesmo para poder segui-lo. Isso significa, meu amigo, que há muitas coisas que eu, que você, que todos nós gostaríamos, por instinto, por natureza, por inclinação do nosso coração, gostaríamos de fazer, mas que não combina, que não se harmoniza com quem Cristo nos chamou para ser, com quem Cristo morreu na cruz para que nós sejamos. E significa que, ao entender quem Cristo é, o que Ele fez e o que tem feito por nós, nós devemos olhar para esses instintos que nós consideramos normais e que entendemos que devemos dar vazão a eles, nós devemos renegá-los, nós devemos dizer não, nós devemos fincar o pé dizendo, eles não fazem parte mais da minha nova natureza, da nova criatura que eu sou. E essa pessoa também, ela não entende qual é a dinâmica do próprio relacionamento entre um homem e uma mulher maduros. Quando a gente é mais jovem, quando a gente está recém-casado, certo? Quando a gente é mais imaturo, mais inexperiente na vida, é verdade que o vínculo que mais une o casal é o vínculo sexual. É por isso que recém-casados, eles tendem a ter ali uma vida sexual muito mais intensa, muito mais ativa. E é bom, é belo que seja assim. Mas à medida em que o tempo passa, à medida em que os nossos corpos envelhecem, à medida em que nós amadurecemos, nos tornamos mais experientes, há outros prazeres que permeiam a união. Há outros prazeres que fazem com que nós estejamos mais unidos, que nos tornam um, que não apenas ali o partilhar da mesma cama no ato sexual. Então esse sujeito, ele entende que há um componente tão grandioso que o move e que não faz parte do casamento, quando na verdade ele deveria olhar para o seu próprio casamento e entender que ali há riquezas, ali há verdadeiros elementos preciosos e muitas vezes mais precioso do que essa intensidade de satisfação sexual, e ele não está valorizando isso. Ele continua como um adolescente, certo? Na verdade, é um adolescente com características animais, buscando simplesmente ali satisfazer-se, ok? Encontrar ali, num encontro sexual casual, um extravasar dos seus impulsos, e ele não está entendendo que aquilo que torna o casamento mais belo, mais profundo, mais maduro, não é simplesmente a intensidade do sexo. Ele faz parte. Às vezes a sua esposa já está fornecendo para você sexo segundo a intensidade necessária para um bom casamento. Você é que está com o coração distorcido, não entendendo quem é, não entendendo o chamado de Cristo para você e não entendendo que o casamento tem belezas maiores, prazeres mais profundos do que o prazer sexual. Para você a minha palavra é, olha, arrependa-se, negue-se a si mesmo, reconheça a sua imaturidade, a sua infantilidade, peça perdão a Deus e trilhe um caminho de retorno, de reconciliação, para encontrar dentro da aliança do casamento, abençoada por Deus, a satisfação que você deseja. E uma questão final, no caso de estarmos lidando aqui com um casal que tem filhos, esse homem, ele tem um outro papel, de ser um modelo, de ser um exemplo formativo na vida dos seus filhos. Imagine só, se seu filho ou sua filha entendem que esse é seu modelo, essa é a sua prática de procurar satisfação, prazeres fora dos limites do ambiente da aliança do casamento, eles descobrem isso e eles adotam isso para as suas vidas. Você vai estar formando ali um rapaz e uma moça altamente promíscuos. E eles serão formados numa cultura diferente da que você foi formado. Você foi formado numa cultura onde o sexo ele não era tão depravado quanto hoje nos é apresentado. Ou seja, você será o principal impulsionador da formação de uma nova geração, certo? Seus filhos, numa realidade sexualmente muito mais depravada, e eles terão como você, eles terão em você o grande álibi. Por quê? Porque você deu exemplo.
Você estabeleceu para eles o parâmetro, você mostrou o caminho para eles. Então, pai de família, a presença do homem em casa, sacrificando-se para manter a aliança do casamento, a presença do pai formando os filhos como a referência de masculinidade, sendo o homem mais semelhante a Cristo que os seus filhos podem presenciar no dia a dia. Isso é o que seus filhos mais precisam. Então, não sacrifique o futuro dos seus filhos por prazeres passageiros que você vai encontrar ali em aventuras sexuais. A sua permanência em fidelidade à mãe deles, a sua permanência sacrificial encontrando os prazeres de Cristo dentro da aliança do casamento, eles têm um poder formativo no caráter dos seus filhos. E você vai agradecer no futuro por ver o homem, por ver a mulher que seus filhos se tornaram. E Deus usará o seu exemplo para isso.